Hello everyone, how are you doing? Teacher Laís aqui com vocês para nossa aula 3 ou a nossa quarta aula do curso, porque tem aula introdutória, se tu não assistiu, vai lá e assiste. Temos também um super convite para te fazer, que hoje nós vamos ter uma aula ao vivo à noite, às 8 horas aqui no YouTube, pra gente bater um papo sobre essas aulas, conversar em inglês, praticar um pouco o que já aprendeu, então não deixe de assistir as 3 aulas antes da nossa aula ao vivo de hoje. E também gostaria de anunciar que na terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020, nós abrimos as inscrições para a nossa terceira turma Premium, que é o curso para quem tem pressa para aprender inglês, porque lá a gente acompanha diariamente os alunos nos grupos de WhatsApp, a gente tem aula todos os dias e a gente se encontra uma vez por semana com os alunos para falar sobre aprendizado, a gente se enxerga, a gente fala inglês junto, pratica, é realmente uma turma. Então assim, as vagas são super limitadas, porque o nosso programa que a gente se encontra com os alunos, enfim, tem essa limitação, porque a gente se encontra, né, se enxerga, e também porque a gente faz esse acompanhamento tão individualizado do processo de aprendizagem de cada um. Então, se você tem realmente interesse em participar dessa terceira turma Premium, entra nessa lista de interessados que está aqui na descrição do vídeo, que é a forma que tu tem de garantir que tu vai estar com a gente na terceira turma Premium. Eu vou deixar mais um depoimento, então, da nossa turma que finalizou em janeiro, e dessa vez o depoimento em inglês, e depois nós vamos para a nossa aula. Hi guys, what's up? I'm Georgiane, I'm 38, I'm married. I was born in Espírito Santo, but I live in Osasco since 1985. Osasco is a small city in the west of São Paulo. I've been an English student at Mais Língua Premium, and that teacher taught me how to study and think in English. Believe me, I didn't know anything about English. Today, I can communicate with other people. I'm very happy for that. I love the course, and I'm sure you'll love it too. My beloved teachers, André, Laís, and Camila, thank you for everything. I wish God bless you, God bless your lives. I love you, I love you. See you soon, bye. Vamos para uma aula de escrita. Você já escreveu um parágrafo em inglês? Hoje a gente vai escrever um parágrafo em inglês de apresentação pessoal. Nem tão básico assim, mas bem fácil de a gente conseguir fazer juntos hoje. Vamos? Nós vamos então, a partir das perguntas que vocês têm ali, você tem 7 perguntas. Se tu não baixou o material ainda, o link está na descrição desta aula. Baixa o material e acompanha comigo, ele vai aparecer na tela, mas tu pode ir fazendo anotações, e é importante que faça. O material é editável, tu pode usar ele no computador também. A gente vai então estruturar um textinho de apresentação pessoal, um textinho um parágrafo com apresentação pessoal, que não soe tão básico assim, que não é my name is, né? Não é assim lá do basicão, é um textinho que tu podes usar, inclusive que eu gostaria que depois, ao final da aula, tu postasse o teu textinho aqui nos comentários pra gente poder ir vendo. Eu vou logo depois que vocês postarem, eu vou comentando, vou lendo como é que vocês vão escrever o de vocês. O meu eu já fiz como modelo, mas eu quero também que a gente treine também a nossa capacidade de speaking. A gente também vai repetir essas perguntas, porque a gente vai ver o que elas significam ao longo do texto, tá bem? Então a pergunta número 1 que tu tem diz assim, ó: What's your name? What's your name? Foi? Repetiu comigo? Vamos juntos então para esta pergunta. Eu vou sublinhar ela aqui, tu vai enxergar aí, ó, What's your name? E aí a resposta para essa minha pergunta, que não é bem uma resposta, tu não vai dizer... Enfim, vocês não vão responder as perguntas diretamente, vocês vão estruturar um parágrafo que contemple essas 7 perguntas, tá bem? Então ali, ó, I'm Laís Viana. Isso é uma forma de eu falar o meu nome, né? I'm Laís Viana, eu sou a Laís Viana. Poderia ser o famoso my name is, poderia ser my name is Laís Viana? Poderia ser my name is, ou my name's Laís Viana, poderia ser, tá? Eu usei o I'm Laís Viana como uma das formas. Depois a próxima pergunta, vocês vão repetir comigo também, é a pergunta
How old are you? How old are you? Good. Talvez vocês já saibam o que ela significa, mas vamos achar, as respostas estão em ordem para facilitar a nossa compreensão. E eu tenho aqui um I'm 30 years old now. I'm 30 years old now. O que eu estou dizendo aqui? Que eu estou com 30 anos. O que significa essa pergunta, então? A pergunta é com quantos anos eu estou? Sim, deixa eu colocar na mesma cor para não confundi-los, tá? Deixa eu colocar aqui na mesma cor. I'm 30 years old now. Então, eu estou com 30 anos agora. E aí eu estou, e quantos anos você está? Porque a gente muda de idade a todo ano. Eles não usam o verbo ter para a idade. Então, presta bastante atenção. I'm 30 years old now. How old are you? Vão escrever sobre vocês. Essa é a forma mais fácil de fazer. Poderia ser I'm 30, sem o years old. Poderia ser também, tá? I'm 30. Eu escrevi um pouquinho mais. Now, agora. Aqui também tem um conector, que eu quero que vocês prestem atenção em todos os pontos aqui, porque a gente tem o conector mais usado em inglês, que é o and, e. Então, a gente juntou essas duas perguntas pelo conector e. Então, I'm Laís Viana and I'm 30 years old now. Então, eu sou a Laís Viana e eu estou com 30 anos agora, right? Hoje que eu estou escrevendo. Good. Vamos ver a próxima pergunta? Vamos juntos? Vamos lá. Eu vou colocar outra cor para facilitar para vocês acompanharem aqui. Então, vamos para a próxima pergunta. Where are you from? Where are you from? Vamos juntos? O que significa where I'm from? Where are you from? Olha ali que eu escrevi, tá? A próxima resposta é bem grande, mas porque eu quis contemplar mais detalhes sobre essa resposta. Olhem a resposta. I'm from Canoas, a city in Rio Grande do Sul State, in the south of Brazil. O que parece isso? Se você mora no Brasil, talvez nunca tenha ouvido falar de Canoas. Bom, imagina quem mora fora. Mas é uma cidade muito charmosa que fica na cidade do Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Então, o que eu perguntei? De onde você é? Where are you from? De onde você é? Qual é a sua hometown? Então, aqui, eu disse, né? I am from Canoas. Posso parar por aqui? Posso, mas quem tá me ouvindo dificilmente vai saber onde é a nossa cidade, a menos que tu more numa cidade, enfim, São Paulo, a menos que você seja de uma cidade que é internacionalmente conhecida. Mas mesmo assim a gente pode aprimorar um pouquinho, aumentar um pouquinho essa frase e falar de onde é. Ó. Uma cidade aí o nome do estado, lembrando que o estado vem depois do nome dele, e onde é que fica essa cidade? No sul do Brasil, in the south of Brazil, ok? E aí eu ainda segui com a próxima resposta, ó. E aí agora eu tenho ali, ó, where do you live? Where do you live? Where do you live? Ó, live e não live, tá? Live é ao vivo, é o que a gente faz algumas vezes por aqui, aulas ao vivo, live class. Mas live, onde você mora, onde você vive. Bom, eu já dei uma pista na próxima frase aqui, ó, usando um conector. I don't live there now. I don't live there now. Vocês podem completar, usar essa mesma frase se vocês não moram na cidade que vocês nasceram como eu. Então, ó, não moram neste momento. Então, deixa eu botar aqui. Também tem o segundo conector, que é o but. Ó, aqui a gente conectou com but, que é o mas, né? But. Então, eu sou da cidade de Canoas, falo um pouquinho sobre Canoas, mas eu não moro lá agora. But I don't live there now. E daí eu vou responder onde que eu moro. E aí aqui eu vou ter... Ó. I live in Lisbon. Deixa eu botar com a mesma cor para não confundi-los, em verde. Que foi a cor da pergunta, né? Where do you live? I live in Lisbon. I live in Lisbon, né? Onde que eu moro? Eu moro em Lisboa. Lembrando que a preposição que vem antes de nomes de cidades ou países é o in. I live in Lisbon. I live in Canoas. I live in São Paulo, right? Good. Seguimos então. Próxima pergunta. Pronto, já falei bastante sobre mim, ponto agora de novo. Vou para a próxima frase. Do you have a favorite band or singer? Do you have a favorite band or singer? Vamos juntos. Deixa eu pegar outra cor, para a gente não se confundir. Do you have a favorite band or singer? E aí vamos ver a resposta. I have some favorite bands. One of my favorite bands is Maroon 5. Another band that I really like is Keane. Fiz um monte de frases aqui para responder essa pergunta.
Porque eu quero fazer um parágrafo, né? Eu não quero só dar uma resposta, eu quero fazer um parágrafo. Então, o que eu tô perguntando? Se você tem uma banda favorita ou cantor. E daí eu respondi, eu tenho algumas bandas favoritas, porque dificilmente vai ter uma só, né? Talvez tenha. I have some favorite bands. Aí vai ser o nosso quantificador plural, some favorite bands, mais de uma, né? Algumas, umas. E aí eu comecei dizendo, one of my favorite bands, olhem aqui, ó, one of my favorite bands, uma das minhas bandas favoritas is Maroon 5, por isso que ela estava lá na primeira e na segunda aula. Ponto. Another band that I really like, olha uma estrutura que vocês podem copiar prontinha. Uma outra banda que eu também gosto, e aí se teacher, se não fosse banda, se fosse cantor. Another singer that I really like, né? Uma outra banda que eu também gosto, que eu gosto muito, é uma só, Keane. Então tá aqui o nome da banda. Good, respondi a pergunta, essa é a 5, né? E agora a outra. Do you have a favorite song? Do you have a favorite song? Ó, do you have a favorite song? E agora, vamos junto. Ó, two of my favorite songs are Vampire of Time and Memory by the Queens of the Stone Age and You Were Young by Keane. Nossa, fiz uma frase super complexa para ficar um parágrafo, né, bem apresentável, mas vocês vão ver que é facinho. Duas das minhas músicas favoritas, porque songs são músicas. Aqui tem uma dica mais para dar para vocês, ó. Song é música. Deixa eu anotar aqui. Peraí, ó. Song é música, tá? E music, que parece música, é mais usado para estilo musical, tipo pop, rock, jazz. Então aqui a pergunta é sobre música mesmo, a música. Então eu coloquei two of my favorite songs, duas das minhas músicas favoritas são, vou falar mais de uma, daí é Vampire of Time and Memory, da banda, by, aqui eu vou colocar o nome da banda, quero aumentar um pouquinho o meu texto, by the Queens of the Stone Age, and, ó, vou conectar de novo, porque eu tô falando do mesmo tópico, e You Were Young, que é o nome da música, by Keane, que é a outra banda. E agora a última pergunta, ó, vamos finalizar já o nosso texto. A última pergunta é, how often do you listen to music and why? O que foi respondido? I love music, so I listen to it every day. Ó, I love music, so I listen to it every day. Como não é uma resposta à pergunta, e sim uma ideia de pergunta para eu poder montar o meu parágrafo, eu já comecei dizendo por quê. Como eu amo música, então, aqui está o outro conector que a gente vai ver na aula de hoje, deixa eu colocar aqui. So, então, eu escuto a música, eu escuto música every day, todos os dias, right? So I listen to it every day, right? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar perguntas e respostas e quero que vocês façam o de vocês, tá bem? E aí vocês podem colocar aqui nos comentários dessa aula que depois eu vou passar para olhar todos os textinhos de apresentação, tentem fazer o mais completo possível, que eu vou passar para dar um ok para vocês ali, tá bem? Mas eu vou tentar responder de outras formas. Mas vamos lá. Então ali, ó, what's your name? Eu coloquei I'm Laís Viana. Poderia ser ainda my name's Laís. Não precisa ser o sobrenome, mas pode. How old are you? Vou conectar aqui. Vamos conectar com and ainda? And, vamos escrever com vermelho agora. I'm 30. Não precisaria necessariamente ter o years old, tá? And I'm 30. Now, vou usar o now ainda, tá? Para deixar a frase um pouco maior. E eu estou com 30 anos agora. E aí, where are you from? I'm from Canoas, a city em Rio Grande do Sul, in the south of Brazil. Essa eu acho que ficou bem boa, porque dá a chance de vocês escreverem bastante sobre o lugar, né? Mas poderia ser, por exemplo, my hometown, que vai ser a mesma, poderia ser uma resposta para essa, porque hometown é a cidade de onde você veio. Então, eu posso dizer assim também. My hometown is Canoas. Ó. A city
Ou ainda posso colocar, enfim, a city in the south of Brazil. Good. Where do you live, Laís? E aí você pode colocar. Vamos colocar em outra cor aqui. Where do you live? Verde. Então, where do you live? I live in Lisbon. Ok. Do you have a favorite band or singer? E aí agora, eu poderia dizer que sim, eu poderia trocar por singer, por exemplo. E eu poderia dizer, vou tentar usar aquela mesma estrutura que eu aprendi nova hoje, tá? Vou tentar colocar, vou colocar em roxo também para não confundir. Vou colocar I have some favorite singers. Vamos dizer que eu tenho mais de um cantor favorito e não banda agora. E daí eu vou dizer one of my favorite singers is Eric Clapton. E aí eu vou seguir. Another, quero usar essas mesmas estruturas aprendidas hoje. Another singer, em vez de band, that I really like is John Mayer. Olha só, usei as mesmas estruturas, mas ao invés de falar de banda, eu estou falando aqui de cantor, né? Do you have a favorite song? Vamos dizer que eu tenho uma só, tá? Vou dizer que eu tenho uma só. Vou usar one, vou usar em outra cor, vermelho. One of my favorite songs is, como é uma só, né? One of my favorite songs is Memories. Very good, que foi a da aula passada, right? E how often do you listen to music? Why? Eu acho que essa estrutura é boa, né? Mas eu poderia escrever de outra forma. Eu poderia dizer I listen to music every day. E aí eu poderia dizer o because, que é o porquê, né? Em vez de usar o então, eu posso usar o because. Because I love it. Ok? 2 parágrafos escritos com vocês com sucesso. Quero que vocês escrevam What's your story? Qual que é a tua história? Qual que é um parágrafo que fosse dizer bastante sobre ti e falando um pouquinho sobre música também? Escreve nos comentários que eu vou passar para olhar e na aula que vem a gente se vê para uma aula de speaking. Thank you! Bye bye!